Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e para hoje, Voltron. O arquétipo mais justo de todos, belo e moral. Até que você esmaga alguém no turno 5 e a pessoa tem que ficar olhando o resto da partida. Mas cá entre nós, se você tá procurando um deck Voltron, eu te entendo. É pra ser ignorante mesmo, pois assim que é bom. E pra fazer isso tudo funcionar, eu trago aqui ele. O último troll de Mirrodin, o historiador do plano e porradeiro de plantão. Trum, o quebrador do silêncio, um deck tech ultra budget. Inclusive, pera só um pouquinho antes de começar que eu queria fazer um pedido aqui. Se você ver esse vídeo e gostar, ou se você curte meu trabalho aqui no geral, por favor, considere se inscrever no Budgetório. No dia 1º de março, o canal completa 1 ano de existência, e seria bacana comemorar tanto o aniversário, como também 2.000 inscritos. E falta tão pouquinho. Então se inscreve aí pra dar uma força, e se puder, envia para aquele seu amigo que curte Commander também e quer economizar uma grana, para estarmos todos juntos para mais um ano de vídeos em 2023. Voltando pro Trum, por 5 manas temos um Troll, Xamã, 5/5 com Atropelar, e mais as seguintes habilidades. Primeiro, esta mágica não pode ser anulada, ou seja, o terror dos jogadores de azul que já ficam com o dedo no gatilho para dar counter. Em seguida, Trum, Quebrador do Silêncio, não pode ser alvo de mágicas não verdes que seus oponentes controlam, ou de habilidades de fontes não verdes que seus oponentes controlam, ou seja, uma proteçãozinha bem bacana. E por fim, se é o seu turno, Trum é indestrutível. Uau, pensa num conjunto interessante de habilidades feito exclusivamente para acertar murro na cara dos oponentes. Essa carta é simplesmente bem impressionante por tudo que faz. E temos alguns parâmetros para provar a sua efetividade no campo de batalha. Primeiro, Atropelar. A habilidade mais curta nessa caixa de texto inteira, porém uma das mais relevantes. Pode perguntar por aí para qualquer jogador de Voltron verde. Um comandante grande sem atropelar tá fadado a ser bloqueado por bichinho. Depois, a sua habilidade de proteção, que basicamente diz que o Trum não é afetado por nada que não seja verde que seus oponentes controlam. Para entender o quão bom é isso, eu trago como exemplo outra comandante, a Patas Leves, voz da Imperatriz. Eu passei o ano de 2022 inteiro jogando com essa carta, e existem 2 figurinhas que são a marca registrada da nossa Kitsune, o escudo do Deveria da Razão e a máscara da Lei da Graça. Quando a Patas Leves veste ambas, o que é trivial de ser feito, ela só pode receber alvo de mágicas brancas. E eu digo por experiência própria, isso é mais do que a proteção necessária. E olha aqui, a gente tá falando de uma das cores, nesse caso, que mais tem remoção pontual de todas, que é o branco, que tem Camilho pro Exílio, tem Presente Generoso, tem Espadas em Arados, etc. Então se a gente pega essa lógica e transfere pro Trum, que só pode ser alvo de uma das cores com menos remoções pontuais de criaturas do formato, putz, essa habilidade termina sendo quase resistência à magia. E por fim, a habilidade de possuir indestrutível no seu turno, que pode ser vista também na carta Zurgo Quebra-Elmo, que por si só é um dos mais antigos e famosos comandantes Voltron do formato inteiro. Bem efetivo, bem bacana essa habilidade. Então, quando tudo que a gente vê nessa carta existe em outros decks e é bom nesses decks, não há como um apanhado dessas habilidades por um custo razoável de mana não ser bom também. Então segure-se em suas cadeiras e aperte os cintos, pois a porradaria vai comer solta. Mas chega de papo, pois para ajudar Mirrodin contra a ameaça Phyrexiana, vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro, vamos falar sobre a base do deck, como esperamos que ele jogue, e vamos entrar com a história do Trum na lore. Em seguida, vamos distribuir a cacetada à torta e à direito, seja em Phyrexianos ou em nossos oponentes. E por fim, como em todo deck Ultra Budget que eu faço, falarei na terceira parte sobre alguns upgrades, deixando a nossa lista mais forte ainda, caso você possa e queira gastar mais dinheiro. E lembrando sempre que os decks do Budgetório são decks focados, otimizados para jogar casualmente entre amigos, e todos os decks devem custar menos de R$150, excluindo preços de comandantes, companheiros e terrenos básicos. E com isso tudo dito, vamos então para a primeira parte. Trum é um troll que vive em Mirrodin e é o último de sua espécie ali. E como todos os trolls que já viveram em Mirrodin, Trum é uma criatura sábia e experiente. E bota experiente nisso, pois o nosso amigo aqui é um ser tão antigo que ele está entre os últimos mirranos sobreviventes que sabem da história antiga do plano, como da vitória de Glissa sobre o domínio tirânico do Menarca. E sempre quietão, na sua, se escondendo, ele viu de tudo. Viu seus companheiros de espécie sumir quando o Menarca sumiu, devolvendo aquelas criaturas a
seus planos originais. Ele viu a invasão firexiana começar, inclusive ele já estava ciente da inevitável corrupção do plano, mas nunca falou sobre isso com ninguém, uma decisão da qual ele se arrependeria depois. E decidido a afundar-se na tristeza e escuridão, ele se isolou do mundo, até que viria o dia em que, sozinho na mata, ele descobriria uma criança chorando. Um pequeno ser que parecia desafiar tudo o que ele sabia sobre Mirrodin, pois se tratava de uma menina humana sem nenhum metal em seu corpo. Ele a acolheria, batizaria aquela criança como Melira e cuidaria de sua saúde e treinamento desde pequena, como se fosse sua própria filha. E rapaz, eu não sei como é ser pai, mas eu acho que o Trum precisou se apressar para aprender a fazer isso tudo. E assim como ele, a gente vai apressar o nosso jogo com algumas acelerações de mana. O tema em comum aqui no deck do Trum é o seguinte: quanto mais barato, melhor, pois assim a gente tem o nosso comandante na mesa o mais cedo possível. Na curva 1 temos Elfo do Arvoredo, que vai desvirar uma floresta nossa, mais sinergia com isso daqui pra frente. Místico Élfico e Elfos de Llanowar, ambas basicamente sendo a mesma carta, um bichinho pequeno que vai nos gerar mana verde, e Crescimento Virente, que aí sim é uma mágica que encanta o terreno nosso, e sempre que aquele terreno é virado, adicionamos uma mana verde. E com isso a gente volta no Elfo do Arvoredo, desvira florestas, ou seja, a gente pode ter uma sinergia bacana aqui de ficar virando e desvirando, e adicionando até 4 manas de uma vez. Na curva 2 temos Confim Outonal, que acelera mana quando a gente tem poucos terrenos, que é geralmente o momento em que a gente quer acelerar mana. Explorar, que deixa a gente baixar mais um terreno naquele turno e compra uma carta. Solo Fértil, mais uma aura de terreno que funciona com o Elfo do Arvoredo. Lentes Prismáticas, que geram mana incolor e pode filtrar mana colorido. Crescimento Exuberante e Ancião da Tribo Sakura, ambas cartas que aceleram um terreno pra gente. E na curva 3 temos a Esfera do Comandante, que acelera um mana e pode se repor comprando uma carta, e Cultivar mais Peregrinação de Nissa, que nesse deck funcionam basicamente do mesmo jeito. Essas duas aqui são cartas boas, pois se a gente tem 3 manas, elas aceleram pra gente ter 4 manas, e aí já buscam mais um terreno pra nossa mão pra gente atingir o 5º land drop para fazer o Trum. E temos também, para finalizar, nossos 2 terreninhos de aceleração de mana, a Floresta Flagelada e a Paisagem Infinita, ambas cartas que vão buscar por 2 florestas e colocar na mesa viradas. Claro, precisaremos também de algumas vantagens de cartas aqui. Cartas que nos colocam mais cartas na mão, adicionando assim mais opções de jogadas, caso a gente queira ser igual ao Trum, né, que tem uma solução para cada problema. Então aqui a gente tem Sexto Sentido, que não faz você ver gente morta com qualquer frequência, né? Mas que sim compra cartas sempre que a criatura encantada causa dano de combate. Luvas de Ladino e Máscara da Memória, ambos equipamentos que também fazem dano virar compra de carta. Strength Testing Hammer, o equipamento que, além de crescer o seu comandante, compra uma carta se ele é a maior criatura da mesa. E eu vou te contar, sendo naturalmente 5/5, existe uma chance boa de que o Trum seja a maior criatura da mesa. Olho de Vecna e Majestade Colossal, 2 cartas que compram cartas ao longo dos turnos, dando uma sustância para a estratégia. Percepção do Caçador, que vai em velocidade instantânea deixar a gente comprar cartas igual ao dano que uma criatura nossa causaria, o que é sólido no Voltron que se protege igual ao Trum. Sombra de Cobra, que não só compra carta no dano, mas também dá armadura de totem para criatura encantada, deixando a mesma sobreviver a uma remoção. E por fim, Harmonizar, que compra 3 cartas por 4 manas, sendo sempre uma boa pedida. E é claro, caso queiramos um plano de jogo mais sólido, precisamos proteger o nosso comandante, além do que ele já se protege. Pois querendo ou não, até mesmo com uma proteção boa como a dele, ainda estamos sujeitos a cartas como Fera Interior, que são verde e destroem a criatura alvo, logo destruindo o Trum. Então, evitar que ele seja destruído é uma boa medida para quem acredita que seguro morreu de velho, né? Traz a resiliência maior para nossa estratégia. Então aqui eu resolvi colocar mais 2 sombras, a de aranha e a de javali, Resistência de Tivar, que vai dar resistência à magia indestrutível pro Trum e potencialmente adicionar mais dano no combate. Determinação dos Mortais e Resistir à Morte, ambas instantâneas que só dão indestrutível para a criatura alvo, mas que ainda assim são muito boas, pois são eficientes. E Bênção de Geia, a proteção que deve servir inclusive na ofensiva, pois além de proteger a criatura, né, dá alcance, garante um marcador +1/+1 e atropelar até o fim do turno.
E meio como um bônus, uma ótima maneira de proteger as nossas coisas é mantê-las sempre ao nosso alcance. E para isso, Recrescimento e Reviver serão ótimas cartas para voltar cartas do nosso cemitério para a nossa mão, voltando peças de Voltron ou até mesmo Tron caso este morra. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento, que se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Vamos então para a segunda parte do vídeo. Ao longo dos anos, as coisas em Mirrodin só foram piorando, e a infecção firexiana apenas se alastrando. Através das treliças micossintetizadoras, uma espécie de fungo metálico que cresce através das camadas de Mirrodin, o óleo foi passando de pessoa para pessoa, de local para local. E com o tempo essa crise chegou até Trum e Melira, que foram separados no processo. Eventualmente, a Melira vagando pelo plano a leva até a resistência Mirrana, onde ali acaba descobrindo que é imune ao óleo firexiano, por conta da sua mutação de ter nascido sem metal no corpo. E também descobre que os seus poderes de cura, o qual aprendera com Trum, poderiam também ser usados para estender a proteção do óleo para outros seres vivos e também para reverter alguém que não fora completado ainda, mas que estava certamente infectado com óleo em seu corpo. E até os dias atuais, a gente tem a humana diferente, de Mirrodin, como curandeira na nossa história de Magic, e ela aparece ajudando o grupo de planinautas Nahiri, Tivar, Jace e Kaya a se locomover por Mirrodin, ou pelo menos o que sobrou dela. E apesar de não ser mencionado, é de se imaginar que ela tenha se reencontrado com seu pai adotivo, pois é citado em Phyrexia, Tudo Será Um, que um túnel através da terceira camada foi cavado por um troll chamado Trum. Pela arte aqui, a gente vê que é possível que pai e filha estejam trabalhando juntos com a resistência para enfrentar o mal maior vindo dos Phyrexianos. E para destruir os nossos inimigos, que tal a gente começar com as remoções, hein? Com essas ferramentas, o nosso Voltron é capaz de passar por cima dos nossos oponentes. E no geral, pelos meus testes, esse é um deck capaz de ficar segurando mana de pé, logo a gente consegue jogar mais reativo assim que a gente botar o Tron na mesa. E para isso a gente tem Fera Interior, a nossa melhor remoção aqui, disparado, e infelizmente a melhor remoção disparada dos nossos oponentes também, sendo uma das poucas cartas capazes de matar direto o Trum, que nem eu disse. Temos Selo do Primórdio, Retorno à Natureza e Sábio da Reclamação, 3 alternativas capazes de lidar com artefatos e encantamentos, Método Natural, que vai fazer o Trum lutar e dar vigilância para ele até o fim do turno, inclusive os efeitos de luta com o Trum são muito bons, pois o nosso comandante é indestrutível durante os nossos turnos. Carneirada, Emboscada de Kauni e Força Primal, também todos os efeitos de luta com algum bônus bacana e desejável. E Transformação de Kenrith, uma das outras poucas cartas que conseguem lidar com o Trum, mas que é de fato muito boa, pois ela inutiliza comandantes e afins, então a gente coloca ela aqui também no deck. E como não temos limpezas de mesa no nosso baralho, utilizamos a Lanterna dos Perdidos e a Trégua Abençoada, ambas cartas que lidam com o cemitério e provêm algum bônus adicional, aumentando assim a flexibilidade das nossas opções de resposta. E por fim, vamos ao que interessa, o verdadeiro núcleo de cartas que vão ajudar a gente a passar por cima dos nossos oponentes. Eu vou te contar, não são poucas cartas não. Indo por ordem de valor de mana, temos os nossos terrenos. Palácio Chopala, que bota marcadores no Trum sempre que formos reconjurando ele. Oran-Riff, a Mata Vasta, que é uma cartinha mais situacional, mas que ainda assim pode se provar útil, pois o seu buff não some. E a Passagem do Ladino, que aí sim é o melhor dos nossos terrenos ofensivos, pois ela deixa o Trum imbloqueável até o fim do turno. E partindo para a curva 1, tem uma carta que eu quero falar muito a respeito, que é a Onagnata. Por si só, essa é uma carta de equipamento que é muito boa e que concede um bônus de ataque bacana ao Trum e atropelar. Porém, estranho, não é? Por que conceder atropelar a um comandante que já tem atropelar? Bem, em primeiro lugar, para Onagnata em específico, é porque essa carta é boa por si só. Logo, eu tô disposto a ter essa redundância para ter em troca mais 3/0 por pouco mana. Mas em segundo lugar, é por conta de um debate que eu vi na internet enquanto eu pesquisava sobre esse Trum aqui, que é a discussão se ele é de fato melhor que o Trum antigo como um comandante Voltron. E é um debate cheio de nuance e extremamente demorado, portanto eu não vou abordá-lo aqui. Mas fato
fato é que se eu estou trazendo um deck de Trum, Quebrador do Silêncio aqui pro canal, é porque eu considero a melhor das duas opções. No entanto, já pensando nas pessoas que preferem o antigo Trum, eu coloquei diversas cartas aqui que concedem atropelar para uma criatura, garantindo ao outro Trum a evasão que ele tanto precisa. E isso, é claro, sem comprometer a estratégia do novo Trum também, pois essas cartas são boas por si só, como a Onagnata. Então, parabéns para aqueles que preferem o primeiro Trum, pois esse deck é compatível com ele do jeito que está, sem ter que mudar basicamente nada. Voltando para as cartas, a gente tem a Fome Predatória, que vai crescer absurdamente o nosso comandante num jogo de multijogadores. Quem já viu, por exemplo, uma Hidra Devoradora de Mana em ação, sabe que isso aqui sai do controle muito rápido. Urro Primordial, que vai crescer o nosso comandante apenas por um turno, mas rapaz, que porrada insana que ele vai conseguir dar nesse turno. Na curva 2, temos Lâmina Negra Reforjada, que vai ser a versão mais permanente do Urro Primordial, contando também os nossos terrenos não de floresta. Armadura de Placas Empíricas, que vai crescer a criatura equipada para cada card de nossa mão. Sandália de Penas Velozes, que dá evasão e ímpeto para o Trum, o que é bem importante. Herança do Herói, que também dá ímpeto e um buffzinho bacana. Chave da Cidade, que dá imbloqueável para o Trum ao custo de uma carta da nossa mão, mas que repõe essa carta depois. Elmo do Espreitador, que basicamente deixa o nosso comandante imbloqueável, a não ser que, sei lá, o seu oponente esteja usando um Arcades ou um Doran da vida. E Runa da Força, que é uma aura bem bacana, que compra uma carta quando entra no campo de batalha e aumenta a criatura um pouquinho, dando atropelar também. Partindo para a curva 3, a armadura de Blanchwood é exatamente a mesma coisa do Urro Primordial, só que em forma de aura e é igualmente brutal. Escolha sua arma, que deixa a gente dobrar o poder do Trum até o fim do turno, pegando os nossos oponentes de surpresa. Jorra Fogo, um clássico dos Voltrons da vida, concedendo golpe duplo à criatura equipada. Mão de Vecna, um equipamento que pode ser anexado sem pagar mana e que cresce o Trum para cada card de nossa mão. Manto Assombrado, que não vai aumentar o dano do nosso comandante por crescê-lo, mas que talvez aumente o dano dele por conta do ímpeto, fazendo ele bater um turno antes. Foice dos Estratos, que eu acho que é o nosso Urro Primordial número 4 a essa altura do campeonato, mas que sim, vai crescer a criatura baseado em algum número de terrenos nossos. Espada da Vingança, que aí sim, para quem queria ver um equipamento mais parrudo, é uma carta bem chique, pois ela concede um monte de habilidades úteis para a criatura equipada e a cresce. E Visões de Dominância, que crescem o Trum com um marcador e aí dobra o número de marcadores nele. Inclusive, podemos pagar um custo bem razoável de recapitular aqui, justamente pelo Trum não ser exatamente um comandante baratinho de mana. Na curva 4, a gente tem a Selvageria Crescente, que é a visão de dominância meio que com esteroides, crescendo o nosso comandante com uma quantidade ridícula de marcadores. Força Indomável, que basicamente é uma mágica que cresce a nossa criatura em +3/+3 em velocidade instantânea e faz o dano conectar com o nosso oponente. E Manto de Lobo, que vai crescer bastante o Trum pelo custo que você está pagando e vai repor ele com 2 fichas caso este morra. E por fim, a gente vai pular a curva 5, pois não tem nada, e ir para a curva 6, para falar de mais 2 cartas. As Proporções Épicas, que vai também, com lampejo, crescer demais o Trum, e Criado por Gigantes, que vai tornar o poder e resistência básicos do nosso comandante 10/10. Agora, para a terceira e última parte desse vídeo, vamos falar dos possíveis upgrades para este deck, fazendo ele sair de um bom deck inicial para um incrível deck inicial, caso você queira investir mais neste baralho. Para esse upgrade aqui, eu procurei deixar mais otimizada ainda a nossa curva de mana, assim você pode sair distribuindo sopapo com mais velocidade ainda. Uma maneira de se fazer isso é optando pela troca dos nossos equipamentos por auras, pois as auras são inerentemente mais baratas, já que a gente não paga por custos de equipar. Acidentalmente, isso meio que abre espaço para sinergias de encantamento aqui, as famosas Enchantress, elevando as nossas compras de carta, que era uma parte delicada do deck, e gerando outras sinergias que também são desejáveis. E dito tudo isso, as cartas que eu vou colocar aqui são Presença da Encantadora, Encantadora de Verduran e Campeã Setessana, que vai entrar aqui no lugar de compras de cartas piores. Eidolon da Florescência e Temporada de Crescimento, que também são mais encantadoras para a nossa lista, substituindo novamente outras cartas mais duvidosas ou menos eficientes nessa função. Também colocamos aqui uma Percepção Aguda, que vai substituir as Luvas de Ladino, que é o nosso pior equipamento de compra. Outra parte do deck que gasta um tapa assim para deixar melhor são as acelerações de mana, pois com acelerações de mana melhores, a gente pode começar a trabalhar mais cedo. Então, para começar, eu coloquei no deck um Anel Solar e Elfos de Findhorn, que são as duas opções razoáveis de ramp por 1 mana que a gente ainda não utilizava na lista.
Cultivo Cuidadoso e Refúgio do Salgueiro dos Lobos, que são ambas acelerações de mana na curva 2, caso a gente precise, e com pontos positivos para outros momentos do jogo. E eu também incluí aqui um alcance do Kodama, que é o irmão mais caro do cultivar, mas que é igualmente bom. Com essa transição para encantadoras e para um deck mais caro, a gente melhora as nossas opções também. Temos aqui um voto de selvageria, por exemplo, pode encantar o Trum ou criaturas inimigas, ou seja, mais flexibilidade. Temos Lignificar, que vai transformar criaturas em árvores sem habilidade, e Lodo Necrófago, que vai ser uma criatura que cresce exilando cemitérios, podendo até dar umas porradas ao longo do jogo. E por fim, obviamente, trocamos alguns dos nossos equipamentos agressivos por auras agressivas. A gente tem aqui a Máscara Ancestral, que é provavelmente a carta que mais pampa nesse deck inteiro, ainda mais agora que ele se tornou um deck de encantamentos. Elefante Guia, que aumenta bem o poder da criatura por 3 manas e deixa uma ficha. Rancor, que é uma das melhores auras que já foram feitas, crescendo a nossa criatura, garantindo atropelar e voltando do cemitério caso ela morra. E Treinamento Setessano, mais uma aurinha daquelas que se repõe e aumentam a criatura encantada, concedendo atropelar também. Essas auras baratinhas que compram cartas, na verdade, são incríveis, para dar uma velocidade a mais pro deck, e isso eu garanto. E por fim, resolvi colocar uma regeneração aqui, pois não é porque eu prefiro este Trum que eu não gosto da habilidade do antigo Trum de se regenerar. Logo eu coloquei uma aura aqui para que o nosso comandante tenha essa habilidade também. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que tá na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Maxfield ou no site Commander Decks. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no Budgetório caso tenham curtido esse vídeo. Isso ajuda muito o canal, e seria insano bater a meta de 2.000 inscritos até o dia 1º de março para comemorar junto com o aniversário. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!